Bíblia no livro de São Lucas. Aleluia, Jesus. A hora que o pastor falou para mim pregar, eu falei, Senhor, dá-me uma palavra, porque eu não imaginava que ia pregar hoje, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu gosto muito, muito de pregar no livro de Reis. Eu creio assim, irmãos, que cada pregador, né, gosta de pregar de um livro. E eu gosto muito de pregar no livro de Reis. Toda ali o livro de 1ª e 2ª Reis. Mas hoje o Senhor falou comigo aqui em Lucas. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 1. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 18, verso 1. Irmãos, e quem não tem a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, você vai estar prestando atenção na leitura dessa noite. E o Senhor vai estar falando ao teu coração, através da leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o verso 1. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Fica lá no Novo Testamento. Amém, irmãos? Quem já achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Podemos ler, igreja? Então vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Diz assim, irmãos. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Versículo 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, o juiz, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? Fala comigo, irmão. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra. Pode se assentar, igreja do Senhor. Pode louvar a Deus. Aleluia! Irmãos, eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, aonde aqui fala a respeito, igreja do Senhor, de duas pessoas. Duas pessoas totalmente diferentes. A Bíblia fala, irmãos, nós acabamos de ler aqui nessa noite, a respeito de duas pessoas que moravam na mesma cidade. Uma era um juiz, que não temia Deus. Era um homem que não tinha o temor de Deus no seu coração. Quem já viu uma pessoa sem temor? É terrível, não é, irmãos? Misericórdia, a gente conheceu uma pessoa que não tem temor de nada. E nessa cidade, nós vemos aqui a palavra do Senhor, que havia esse certo juiz, que ele não temia Deus, e além dele não ter o temor de Deus, ele também não respeitava os homens. É mais ou menos como a lei do nosso país hoje em dia, né, irmãos? Só Deus para ter misericórdia da nossa justiça. Mas a Bíblia também nos fala, irmãos, a respeito de uma viúva. Aleluia! E essa viúva, creio eu, que era uma serva do Senhor. Era uma pessoa que temia Deus. Aleluia! Mas nós lemos aqui, igreja do Senhor, olha o que a Bíblia fala no começo dessa palavra. Aqui é uma parábola, irmãos. Parábola quer dizer uma comparação. A Bíblia fala dessa maneira. Diz-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quem tem orado aí ao Senhor? Aleluia! Irmãos, o dever de todo cristão é orar sempre, sem nunca desfalecer. Sabe por quê, igreja do Senhor? Porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da bênção. A
respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma pobre viúva, né, irmãos? Ali já tinha uma luta, porque ela era viúva, aleluia. Só que essa viúva, irmãos, ela tinha uma causa para ser ganha. A Bíblia fala que ela tinha uma causa, que ela tinha que ter aquela causa ganha. E ela ia ter com aquele juiz, batendo na porta dele, todos os dias. A Bíblia fala que todos os dias aquela viúva ia lá e batia na porta daquele juiz, pedindo para ele julgar a causa dela. Mas irmãos, os irmãos imaginem que uma pessoa que não tem temor de Deus, que estava ligando com aquela pobre viúva, de maneira nenhuma, ele não tinha temor nenhum. Aquela viúva ia lá, batia, e ele não estava nem aí, irmãos. Mas a perseverança, aleluia, a perseverança, irmão, aleluia, é o que nos faz receber a bênção, a vitória da parte do Senhor, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. E aquele juiz não estava nem aí. Não era ele que precisava da bênção, né, irmãos? Não era ele que estava precisando daquela causa ganha. Então ele não estava nem aí com aquela pobre viúva, aleluia. Mas olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque assim, irmãos, a pessoa quando ela não tem temor do Senhor, quando ela não tem o temor de Deus, ela não está nem aí com o seu próximo. Ainda que ela veja ali o seu próximo do seu lado precisando, ela não está nem aí para ajudar. E quantas das vezes, irmãos, o Senhor coloca no nosso caminho, aleluia, o Senhor coloca diante de nós pessoas precisando da nossa ajuda, aleluia, pessoas precisando de nós, irmãos. Será que nós temos o temor de Deus para ajudar o nosso próximo? Seja, irmãos, na parte financeira, na parte espiritual, o Senhor está falando conosco nessa noite, aleluia. Será que nós temos o temor de Deus para ajudar o nosso irmão, a nossa irmã? A Bíblia fala, irmãos, que esse juiz, ele não estava nem aí, porque ele não tinha temor. Ele não respeitava Deus, não respeitava homens. Mas olha o que fala aqui no versículo 4. Versículo 4 diz assim, irmãos: e por algum tempo não quis atendê-la. Aqui a palavra do Senhor dizendo: por algum tempo aquele juiz não quis dar a causa daquela viúva ganha. Mas depois aquele juiz, ele disse consigo mesmo. Depois, quem sabe, Deus tocou no coração daquele homem ímpio, no coração daquele homem mau, e ele disse consigo mesmo. Olha o que o juiz disse: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Igreja do Senhor, aleluia, pode louvar o Senhor. Ele disse: ainda que eu não tenho temor de Deus, ainda que eu não respeito o meu próximo, mas essa viúva já está me incomodando. Eu creio que ele começou a se sentir incomodado, enfadado, e ele disse: hei de fazer justiça, para que enfim ela não volte e me importune muito. Uma hora, irmãos, uma hora, igreja do Senhor, aleluia, uma hora de tanto você insistir, persistir na presença de Deus, Deus vai fazer justiça na tua vida. Deus, ele vai te dar a vitória, como Deus deu a essa pobre viúva, e ela teve a sua causa julgada, e ela recebeu a vitória da parte do Senhor. Mas olha aqui, irmãos, o que diz o Senhor. Agora aqui não é mais o juiz, agora aqui não é mais o homem falando, mas agora quem vai falar é o próprio Deus. Agora é o Senhor que vai falar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz?
Eu não sei, igreja do Senhor, o que o meu irmão, a minha irmã está passando nessa noite, aleluia. Mas o meu Senhor, Ele conhece a tua vida. Igreja do Senhor, Deus sabe o que cada um de nós precisamos. E o Senhor manda dizer para você: persevere na oração, persevere buscando ao Senhor, que Deus vai entregar a vitória na tua vida. Deus, Ele vai fazer justiça pela tua casa. Irmã, mas já faz tantos anos que eu estou buscando essa bênção da parte do Senhor. Quem sabe a tua bênção está chegando, aleluia. Quem sabe o momento certo de Deus entregar a tua vitória é hoje. Quem sabe agora é a hora certa de Deus entregar a tua vitória, irmãos. Irmãos, o nosso Deus, Ele não tarda, Ele nem falha. Há um ditado aí no mundo fora que eles falam que Deus tarda, mas não falha. Mentira, irmãos. O Senhor, Ele não tarda, Ele não falha. Ele chega na hora certa. O que nós temos que entender é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quem sabe para você está demorando dessa tua bênção, desse teu milagre chegar. No teu tempo está demorando, mas no tempo de Deus Ele vai entregar a tua vitória na hora certa. A Bíblia fala, igreja do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então nós estamos no tempo de Deus. Só vamos perseverar como essa viúva. Ela insistiu, irmãos. Ela continuou batendo porque ela sabia que uma hora Deus ia tocar no coração daquele homem mau e Ele ia dar a causa dela ganha. E ela recebeu a vitória da parte do Senhor. Quem crê que você pode receber também a tua vitória da parte de Deus, podem louvar o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, basta nós somente perseverar na oração. Orar, irmãos. Orar e nunca desfalecer, irmãos. O inimigo muitas das vezes quer desfalecer a nossa fé, até mesmo nós, irmãos. Irmãos, eu estou pedindo para o Senhor que o Senhor traga meu esposo para a casa de Deus. Já faz 15 anos. Mas eu não desisto, irmãos, porque cada dia que passa, eu vejo mais perto a salvação dele. Os irmãos podem pensar, irmão, mas 15 anos. Irmãos, o tempo de Deus não é o meu. Quem sabe amanhã ele pode se converter. Mas eu tenho orado, eu tenho crido e confiado que no tempo certo ele vai estar novamente nesse altar fazendo a obra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que Deus, que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, Ele já fez essa promessa, que eu vou voltar a ver Ele aqui em cima desse altar, aonde Ele já fez campanha nessa igreja, irmãos. Muitos irmãos não lembram, porque isso já faz mais de 20 anos, que o Senhor usou Ele nesse altar. Hoje a ovelhinha está ali parada, mas a oração é a chave da vitória. A oração, ela move a mão de Deus. E eu creio que no tempo certo Ele vai estar aqui trazendo o recado do Senhor novamente. Vamos perseverar, igreja do Senhor. Vamos fazer como essa viúva. Ela não desistiu, mas ela insistiu até que ela teve a causa dela ganha. E ela saiu vitoriosa e abençoada em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Recebe essa palavra, igreja do Senhor. Porque o Espírito Santo vai mais alto a cada coração. Irmãos, eu vou estar passando para o pastor da igreja dar o término do culto.